ligado, tudo conectado, hora de mais aula. Mas espera aí, um detalhe. O que acontece? Ela ficou tão empolgada com a química que ela já queria dar aula de logaritmo já agora. A química da coisa? Logaritmo ainda não. Aí, sabe por quê? Nós descobrimos depois que acabou a aula que antes do logaritmo nós temos que revisar algumas coisas, relembrar algumas coisas. E tem uma funçãozinha antes. Tem uma função antes, que é a função que trabalha justamente com esse assunto que vai ser revisado. E aí eu vou perguntar já, posso perguntar já, antes de qualquer coisa. Mas o log, logo mais a gente vê, então. O log é ali, nas próximas aulas pra frente. Aí. Log. É só aguardar. Uma pergunta para vocês. Vocês lembram o que nós estudamos lá na potência? Na unidade 1? Lembra, né? Na potenciação é tudo diferente. Um número é base e o outro é o expoente. Expoente. Tem uma essa palavrinha tem uma função que trabalha com a incógnita nesse tal de expoente. Olha só. Eu então, acho que é ela que está vindo por aí. Então o nome dela já tem a ver com expoente, será? Tem a ver com expoente. É isso mesmo. Então é nessa aula que a gente vai iniciar os estudos da função exponencial. Por isso que lá na unidade 1 a gente fez uma baita revisão de potência, né? Uma mega. E a gente viu que tinha muita coisa lá para relembrar, né? Propriedades, situações que a gente disse para vocês que a gente ia precisar depois, mais na frente. Então, para vocês não sofrerem... E não era mentira. Não era pura verdade. Para vocês não sofrerem, a gente falou, né? A gente vai precisar lá na frente, unidade 2, em outras situações. Então, bora relembrar esses tópicos aí para a gente poder desenrolar, né? E já relembramos, então. Então, pronto. Quase que sai de novo. Quase que sai de novo. Vamos lá, aula de número 48, hora de trabalhar. Função exponencial na sua parte 1. Olha só, função exponencial tem a ver com expoente. Se tem a ver com expoente, nós vamos começar a aula com uma revisão de potenciação. Só que não vai ser uma revisão falatória, não, com conteúdo, não. Vai ser uma revisão com um quiz. Isso mesmo, né? E o que é exponencial? O que é exponencial? Isso a gente vai mostrar também na aula de hoje, beleza? Mas antes disso, tem aquele abraço no coração da galera. E o oferecimento da aula de hoje vai para a professora Edna e a sua turminha. Olha aí que turma bacana, né? A professora Edna não tá na foto, eu acho, né? Não, vamos eu não ver. sei, acho que não, só os alunos. Ei, se eu fosse professora, eu ia mandar uma foto comigo junto, né? Que eu não sou obrigada. Mas quando vê foto, tu já quer tirar foto? Né? Aqui a gente já tá vendo, né? Que é da Escola Arthur da Costa e Silva, no município de Alto Alegre dos Parecis. Mas e como será que é a frente dessa escola? Ai, é bonita, né? Mas vamos junto aqui com eles um pouquinho? A foto da escola a gente recebe, né? Geralmente é assim, ó, os professores presenciais vai no particular, né? Mais a professora Lúcia, né? Porque eu fico cobrando aqui, né? Aí eu peço assim, ó, manda foto da escola também, né? Porque a gente gosta de ver a fachada, conhecer os lugares mesmo, que eu mesmo acho que não sei, acho que nunca fui a Alto Alegre dos Parecis, mas aí a gente tem a oportunidade, pelo menos, de dar uma olhadinha aí na escola de vocês, né? Vou fazer uma pergunta. E a turma é grande, eles estão com que livros aí? Pois é, vou fazer uma pergunta para vocês. De novo! Vou fazer uma pergunta Segura. aqui. Olha lá. Vocês já abriram esse livro em casa? Eu acredito que Não sim. precisa responder, calma, só pensa. Já escanearam quantos QR Codes desse livro aqui para poder ver lá as videoaulas, resoluções e tal? Esse material é muito bom. Esse material de suporte que nós temos é muito bom. Muito bom. É tão bom que olha só que eu fiquei sabendo esses dias atrás que tem uma escola aqui de Porto Velho particular, de alto padrão, que está usando no cursinho com os alunos esse material do Revisa Enem. Material muito bom. É importante vocês usarem. Não, quando você fala assim, vocês já abriram, eu acho que é uma coisa meio natural, né? A gente ganha um livro, a primeira coisa que a gente faz é abrir e sentir o cheirinho, né? Mas assim, eu quero saber se vocês não, mas eu não falei folhearam, estudaram,
entenderam. Eles me entenderam. Não se faça desentendidos, não. Eu não falei abrir e olhar, não. Né? É pegar ali o conteúdo, dar uma revisão. Tipo, a nossa aula foi de exponencial. Bora dar uma olhada. Vamos procurar ver se tem aqui. Tem aqui, olha só, legal, tem uns exercícios. Tem um QR Code aqui. QR Code. Olha só, uma videoaula. Top, né? E essa turma muito bonita, né, professor Maurício? Uma turma grande. Vamos ver a frente da escola? Bora, olha lá, bora. então. A escola Arthur da Costa e Silva, extensão da Silva Jardim. Top. Lá em Alto Alegre dos Parecis, tem até o telefone. Se fosse a professora Lúcia, ela já teria uma foto aqui nessa. Com certeza, na Zazinha, ali no Romero Brito, de certeza na pintura ali. Muito legal, né? E então, beijo no coração. Eu ia estar bem aqui, volta na foto da escola. Eu ia estar bem naquele banquinho ali, ó, tomando tereré. Esperando eu fazer as fotos. Né? Um beijo no coração, galera linda aí, e um abraço, professora Edna, tá bom? Vamos de conteúdo, então. E afinal, né, na estrada da vida longa, qual é o conceito, né? O que é exponencial? Bom, nós já sabemos que exponencial tem a ver com expoente. Se tem a ver com expoente, a gente precisa fazer a revisão de potenciação. Qual é o melhor jeito de fazer a revisão? Quiz. Quiz. É hora do quiz! Vamos agora instigar vocês a recordar, né, os elementos aí da potenciação para depois a gente usar na nossa função exponencial. Isso mesmo. Combinado? Vamos. Fechou? Bora ver então. Olha lá. Na telinha, a potenciação a gente vai ver através do quiz. Pergunta de número 1. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem como resposta um número. Ai, cliquei sem querer! Ai, de novo! Ai, meu Deus! O que aconteceu comigo? Desculpa, ninguém percebeu. Vamos lá, só coisa boa. De novo. Recomeça. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar tem como resposta um número? Negativo? Positivo? Quadrado? Cúbico ou inverso? Ninguém sabe essa. Muito difícil. Número negativo elevado a um expoente ímpar. Significa um exemplo aí, vamos lá. Um número negativo... Menos 2. Menos 2, faz lá. Menos 2 elevado a um expoente ímpar, elevado a 3 ao cubo. Sem canetinha não faz. Menos 2. Não? Menos 2 elevado a um expoente ímpar, o 3 ao cubo. Resultado. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Não vamos focar no resultado. Vamos ver só aqui. Menos com menos. Mais com menos. Menos. Então vai dar resultado negativo. Nesse caso, menos 8, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8 nesse menos exemplo. 8. Beleza? Pergunta de número 2. Ninguém viu? Vamos lá? Na multiplicação de potência com a mesma base, repetimos a base e na potenciação é tudo diferente. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, vamos multiplicar. Mas se for dividir, não vou me distrair. O que a gente faz com os expoentes? Multiplica, divide, soma, subtrai ou nós potencializamos. Vixe! Ou potencializamos. E aí, o que acontece na multiplicação de potência com a mesma base? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Muito bem. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tem lá 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta potência, a gente vai manter a base e somar os expoentes, né? Então, isso vai acontecer toda vez que tiver multiplicação de potência com a mesma base. Certinho? Certinho. Bora ver agora a pergunta de número 3? Olha lá. Aplicando a propriedade correta da potenciação,
em 5 elevado a 12 vezes 5 elevado a 13. O resultado será 5 elevado a 1, 5 elevado a 156, 5 elevado a menos 1, 5 elevado a 25 ou 5 elevado a 0. Quem ficou ligadinho na anterior já sabe resolver, né? Porque é muito fácil. Aplicando a propriedade da potência. E aí? Como é que é? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Então é só somar 12 com 13, 5 elevado a 25. Maravilha! Vamos lá! Pergunta número 4. Lembrando que o módulo trabalha com um valor absoluto de número. Ao elevar o número negativo ou positivo ao quadrado, o resultado é sempre um número... Um número? Fracionário. É um número? Um número? 0. Tem 2 vezes um número. Tem 2 vezes? É um número? Um número? Negativo ou positivo. E olha só que associação que ele fez legal, hein? Fez a associação da potência com o expoente 2 ao módulo. Se o aluno lembrar do módulo, ele já vai ter uma basezinha. Eu posso? Não posso? Pode. Posso. Então, se eu posso, eu devo. Não sou. Não devo nada para ninguém. Posso dar a resposta? Posso? Pode. Então tá, então vamos lá. O resultado é sempre um número, claro que positivo. O módulo anula sinal, né? A gente tem valor absoluto. Então o resultado é sempre um número positivo. O quadrado também, né? Neutraliza o menos, porque menos com menos é mais. E mais com mais é mais também. Isso, então o expoente ao quadrado, ou seja, expoente par, né? Sempre vai tornar resultados positivos. Pergunta de número 5, agora que são elas. Na propriedade potência de potência, somamos os expoentes, subtraímos os expoentes, multiplicamos os expoentes, dividimos os expoentes ou simplesmente igualamos os expoentes? Outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer a potência da potência. Olha só como é fácil, veja como fica. A base permanece os expoentes, tchan, 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 multiplica. Aê, garoto! Aqui a galera já conhece as paródias, já sabe as respostas. E olha só, agora um negócio interessante. Nós sempre trazemos coisas de química, de biologia, de física, de biologia e de espanhol. E de espanhol também? Te recordas de algo de espanhol? Sério, eu não recuerdo nada, não acredito que vocês não lembram do que foi passado nas aulas de potenciação. Tem que lembrar, galerinha. Lembra sim, né? De cara que vocês lembram. Tudo que a gente faz no quiz, vocês conseguiram acertar, né? Então, claro que lembra sim, senhor. Não recuerdo nada. Vamos chamar a professora Tainá aqui de espanhol. Recuerda sim, porque... Eu recuerdo de que em uma das aulas nós trabalhamos os diagramas de Venn. E tinha espanhol também lá, né? Aqui a gente é uma mistura saudável de disciplinas e conteúdos e áreas de conhecimento. Mas aí, bora lá, faz um esforço. Você conseguiu lembrar de tudo que estava na paródia, que estava no quiz? Com certeza, né? Porque pra gente desenrolar... Vai ser preciso. Pelo menos 2 eles lembraram rapidinho. Foi? 2 eles lembraram rapidinho. Que eu dei a resposta, né? O negócio é que a gente aperta aqui sem querer às vezes, entendeu? Olha lá então, bora fazer um esforço. É claro que a gente vai recordar, né? Então vamos relembrar alguns tópicos aqui que já vem na paródia, mas a gente vai mostrar para vocês que envolve as propriedades das potências, porque a gente vai usar isso na função exponencial para resolver uma equação exponencial. Então a gente vai precisar ter isso bem em mente. Vai ter um nomezinho lá, já vou falar logo, para quando chegar lá você não se assustar. Tem um nome lá que fala assim, ó, consequências da definição. Tem, né? Tudo vai ser Onde tá? essas propriedades. Vai chegar, calma, calma. Quando falar assim, ó, consequências da definição, é um dos conteúdos para frente.
aquelas consequências todas estão associadas a essas propriedades. Se você lembrar delas e de algumas outras regrinhas da potência, vai passar que você não vai nem perceber. Vamos lá na telinha então, vamos relembrar? Olha lá, quando a gente tem multiplicação de mesma base, a gente tem a soma, né? A soma. É a pura paródia aqui, tá? Vamos lá? Somos expoentes, né? Quando a gente tem a divisão, a multiplicação dentro do parênteses, né? Com um expoente só, a gente pode separar em dois produtos, né? Com o mesmo expoente. Lembrando que essa regrinha aqui garante lá, ó, que nós temos duas bases diferentes, tá? Na primeira são duas bases iguais, na segunda são bases diferentes. Certo? Certo. E se for dividir? Não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Olha lá então. Se for dividir, se tiver a mesma base, né? Aqui a gente tá falando, ó, esse A e esse A não é à toa, tá? Quer dizer que a base é a mesma. Então, se for dividir, não vá se distrair. Os expoentes agora é hora de subtrair. Tem mais? Tem mais. Quando agora, temos o que aqui, professor? A divisão com bases diferentes. Aí eu separo as bases e faço a potência para cada um. O expoente é dos dois. O que garante isso? O parênteses. Beleza. Então, isso tudo aqui são tópicos que a gente já viu lá na unidade 1, então por isso que a gente está relembrando, tá? Vocês já estudaram isso aqui. Tem mais? Tem mais. Tem sim, senhor. Então vamos lá. Essa parte aqui é bem legal, né? Quando a gente vê algebricamente, fica mais difícil, né? Mas quando a gente vê numericamente, eu acho que fica mais fácil, né? Por exemplo, o que a gente pode fazer aqui então? Se eu tenho um expoente fracionário, a gente pode transformar numa radiciação, né? E se a gente tem expoente negativo, o que a gente faz? O inverso. Bota um 1 aqui no denominador, inverte a fração e ele se torna positivo. Isso aqui é legal. Perfeito. Beleza? E aqui, multiplicação, né? A potência de potência. A base permanece e o expoente multiplica. Então, nada disso é novidade, né? Aqui nós temos aquela definição, né? Que a gente já sabe que é uma regra na matemática. Todo número elevado a zero é 1. Pode ser qualquer um. Pode ser o 2017, 2023. Elevado a zero é 1. Será que, né? E agora é hora de animar, minha gente, porque é hora de praticar. Eu queria saber o que tu fez com aquela setinha lá de cima. Eu não fiz nada. Desfigurada. Eu não sei o que aconteceu com ela, que ela ficou parecendo um aviãozinho passado, né? Alguém jogou um aviãozinho. E agora é hora da prática, então o Cascão, eu só não consigo acompanhar ele, mas a gente... porque ele vai braço para um lado, Eu nem tento, porque minhas habilidades são muito que às vezes eu canto umas músicas, mas são meio antigas, né? Eu acho que eles não conhecem. Tinha essa do Morto Muito Louco, não conhece? Lembra dessa? Isso, Morto Vivo. É diferente, vem com a gente, quero ver. Quero ver geral pirar. Agora imagina isso aqui na sala, lá com os meninos, lá dentro. Vai ter uma hora que a diretora vai vir e falar, tá acontecendo aqui, tem uma coisa acontecendo aqui diferente, tem aula. Estamos em aula. Mas vamos se animar, porque é hora de colocar em prática, né? Vamos lá, vamos praticar. E vamos fazer exemplos, com certeza, né? Com certeza. Fiquei com a música na cabeça agora. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar. Vai lá, professor Maurício, faz alguma coisa. Multiplicação de potência com a mesma base. O que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Tá muito fácil. E se estiver dividindo? Repete a base e subtrai os expoentes. A gente pode fazer assim também? Pode. Então é 5 elevado a menos 2. Ou 1 elevado a 5, tudo ao quadrado, né? A gente pode inverter aqui, né? Porque a gente já sabe que é um expoente negativo. Então a gente já vai longe, inverte, né? E aí já resolve tudo. Olha que legal. Eita, nós. Pega. Vamos lá agora. E aqui, esse aqui, a gente pode multiplicar dentro ou pode também separar e fazer separado. A gente pode fazer 3 vezes 5, 15 ao cubo, ou a gente faz 3 ao cubo,
vezes 5 ao vezes 5 ao cubo também. cubo. Então pode quer ser. dizer que 3 ao cubo vezes 5 ao cubo é o mesmo que 15 ao cubo? Isso porque eu tenho o mesmo expoente. Isso mesmo. Ah, Beleza? Beleza. E aqui é só resolver mesmo, né? 3 ao cubo. 3 ao cubo. E Precisa 4. Aqui a gente também pode aplicar a propriedade, né? Vamos separar. Agora separar, a gente pode fazer assim, 3 ao cubo dividido por 4 ao cubo também, né? Beleza. Tranquilo? Podemos Tranquilo, resolver? facinho, Podemos facinho. deixar assim, porque o objetivo era aplicar as propriedades, tá bom? Ali vai virar uma Aqui eu já sei que é radiação. 1, já vou botar de cara já. Ali vai virar uma radiação, né? Raiz Vai. cúbica. Raiz cúbica, não, raiz quadrada, né? Não, Raiz cúbica. cúbica. O que está embaixo vai ficar fora, né? Então é raiz cúbica de 9 ao Quadrado. Muito bem. Podemos resolver, né? Raiz cúbica, 9 ao quadrado? É 81. 81. Qual é o número que ele vezes ele não vai dar, né? Então não, deixa porque assim. vai ficar ali, ó. 9 é 3 ao quadrado, vai ficar 3 à quarta. É verdade. Então vai ficar 3 raiz de 3. Isso. Simplificando. Aí o aluno ser pode usar também. essa simplificação para usar lá na parte das equações, quando a raiz não é exata. Ele pode simplificar. As aulas todas têm esse propósito de encaixar uma na outra. 5 é a base. Na potência de potência, o que a gente faz? Multiplica os expoentes. E aqui, expoente negativo, vamos colocar umzinho aqui, vamos inverter? Inverte a base e ele fica positivo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo, 8, né? Beleza? Então, praticando aí, a gente vai desenrolando, né? O importante é a gente relembrar as coisas importantes aí da potenciação e, claro, né, a gente desvendar os mistérios, porque vamos precisar disso agora. Porque agora vamos começar a falar de verdade. Olha só que interessante. E aí, ó, apesar de termos aulas revisadas, apesar das revisões todas, agora é a hora em que nós vamos entrar na aula de fato. Mesmo tendo na aula 1 todo o conteúdo, agora é a hora em que nós vamos tocar no ponto de verdade. O que é exponencial? Isso mesmo. Vamos lá, então agora que chegou o X da questão, né? Agora são sim. elas. Vamos lá, e para isso a gente vai fazer uma atividade interativa. Vai lá na lousa primeiro, vamos lá? Nós vamos fazer uma atividade interativa de uma dobradura de papel. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos fazer junto aqui agora? Atividade interativa, dobrando o papel, a gente vai fazer da seguinte forma, vamos lá? Todo mundo pega uma folha de papel na mão aí, vamos lá, junto com a gente. Olha para nós, olha para nós, olha para nós, olha para nós, presta atenção. Agora, para de conversar do lado agora, olha para frente. Tô parecendo assistente de palco. Professora, presencial, esse menino da ponta que está conversando aqui, ó, pede para ele vir para cá, para esse lado de cá agora. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Então, atividade interativa, dobradura de papel. Primeiro passo, nenhuma dobra. Nenhuma dobra. Quantos retângulos? Tem a folha inteira. A folha. Não dobramos nada, tem uma folha, né? A folha inteira. Beleza, vou colocar mais aqui em frente à blusa, que aí fica melhor, né, Mazinho? É, aí, né? Agora a gente vai dobrar uma vez. Todo mundo arrancou uma folha do caderno aí para fazer? Dobrou. Eu fiz isso já com meus alunos presenciais essa semana. Olha lá, dobrou uma vez? Dobrou. Se dobrou uma vez, vamos riscar aqui. Quantos retângulos agora a gente fica, professor Maurício? Vamos ver. Tem 2, estou vendo 2 já. 2, né? Subiu, Dá uns né? reflexos. Tá aí. Dá para ver, né? Tem esse retângulo aqui e tem esse outro retângulo aqui. Isso. Então, uma dobra, dois retângulos. Vamos dobrar de novo? Dobra de novo. Dobrou de novo. E agora, eu vou riscar aqui. Quantos retângulos teremos agora? Bom, já consigo ver só pelas marcas do papel lá na lousa que tem 4 retângulos. 2 dobras, 4 retângulos. Mais uma vez? Vamos lá, mais uma vez. 2 dobras. Agora é 3 dobras, né? 3. Todo mundo fazendo? Vamos lá. Acredito. Isca. Quantos retângulos vai dar agora? Tô vendo aqui já. Dá de ver no papel, só que tá coberto assim para baixo. Olha lá. Agora temos, 8. então, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 retângulos. Se a gente dobrasse de novo, ia dar quanto? Bom, vai chegar um momento que pela gramatura do papel a gente não consegue dobrar, né? Mas eu já percebi que, olha só, quando não tinha nenhuma dobradura, tinha só a folha, tinha só um retângulo que era a própria folha. Depois. Com uma dobra, ficamos com 2. Dobrou. Aí com 2 dobras foi para 4. Dobrou 2. Com 3 foi para 8. Então vai ser 16. 16. Se a gente dobrar de novo 4 drobas, a gente vai ter quantos retângulos? 16, né? E 5 droblas? 5 droblas eu acho que vai ser 32. 32. Tenta aí, vai fazendo. Ah, então peraí, calma. Então é potência de 2. Potência de base 2? É, porque, então pronto. Quando não tinha nada, o nada é 0. Nada é 0. 2 elevado a 0 é 1. Tinha um retângulo. Isso, um retângulo. Dobrei uma vez, 2 elevado a 1 é 2. Quando dobrei uma vez, tinha 2 retângulos. Quando dobrou 3 vezes, tinha 8. 4 vezes vai ter 16. 2 elevado a 4 é 16. É a potência de 2. Pronto. E isso tem tudo a ver com a nossa aula. Vamos lá na telinha para a gente presenciar isso aí. Olha lá. O que acontece na nossa parte de dobradura do papel. Então, número de dobraduras aqui na primeira coluna. O número de retângulos na segunda. Se a gente transformar isso numa função, é uma função de base 2. E quem está no expoente agora é o meu x. Ou seja, o número de dobraduras é o expoente. Se eu tiver f de 1, 2 elevado a 1, 2. F de 2, 2 elevado a 2, 4. 4. 2 é 4. F de 3, 8, né? 8 retângulos. Se forem 4, a gente vai ter 16. Tá? Então aqui a gente tem o nosso domínio, né? Os valores de x. E o resultado é a nossa imagem, é y. Isso aí vai ser sempre assim, beleza? O domínio é x e a imagem é o y. Então vamos entender o que é a função exponencial aí. Bom, fala aí. A função exponencial é aquela nas quais a variável vem aparecendo no expoente. Então, ela tem características da seguinte forma. Vamos lá, vamos caracterizar a função exponencial. Vamos lá, vamos caracterizar a função exponencial. Então agora a variável x está onde? No expoente. Então a gente pode mostrar de que tipo ela é, né? Olha lá alguns exemplos. Y igual a 2x é um exemplo de função exponencial. F de x igual a 3 elevado a x mais 4 é um exemplo de função exponencial. Y igual a 0,5 elevado a x é um exemplo de função exponencial. Y igual a 4 elevado a x. Ou seja, se você observar, todas as variáveis estão no expoente. Quando isso acontece, ela é caracterizada, chamada de função exponencial. Tá? Então, ela pode ser do tipo f de x igual a ax ou y igual a x. E claro que a gente tem algumas condições, né? Quais são elas? Bom, primeira coisa, esse número real que está na nossa base da nossa função, ele tem que ser maior que 0. Por que maior que 0? Porque se eu pegar um número ali menor do que 0, a minha função vai ter um probleminha, não é? Outra coisa, esse A não pode ser 1. Por que não pode ser 1? Ah, porque aí vai ter aquela coisa... Vai ser sempre vai ser sempre só aquele ponto lá. Porque o 1... Lembra que tipos de base? Quando a base é 1, elevado a qualquer expoente, o resultado é 1. É 1. Então não ia ter... O gráfico ia ser... por falar em gráfico, como que será um gráfico da função exponencial? Porque o da fim era uma reta. O da parábola, da quadrática, né, a parábola. Na modular, a gente viu que pode ser reta, pode ser parábola, só que toda acima do eixo x. Fica a dica, eu tenho certeza que tem gente que já vai pesquisar. Antes da gente chegar na aula do gráfico, já vai pesquisar. No livro do Revisa Mais tem alguma coisa. Tem? E eles estão com o livro lá, né? Será que só abriram? Já ganharam o livro. Será que eles tiraram do pacotinho pelo menos? Não, certeza, né, gente? Por favor, né? Por favor. Vamos lá, então. Então, essa é a característica. Anota aí. Anota. A aula de hoje, aula 48. Já? É a metade.
Metade. Metade. Vamos soltar fogo. Ai, que beleza. Chegamos na metade. Chegamos na metade. Só falta a outra metade agora para ficar tudo bom. Só coisa boa, só coisa boa. Então, anota aí, a função exponencial ela tem essa característica, temos que ter um A maior que 0 e diferente de 1, tá? Beleza. Então, quando a gente fala nesse sentido, vai surgir um detalhezinho aqui na reta numerada, né? Se ela tem que ser maior que 0... Nós vamos ter um intervalo dela que vai ficar entre 0 e 1. Só que bolinha aberta no 1, porque não pode ser 1. Não pode ser 1. Então, e nem pode ser 0. Então, olha só que detalhe importante. A caracterização da função, lá na frente, que a professora já deu um spoilerzinho falando sobre o gráfico, Isso. ele vai ser caracterizado por esses intervalos aqui, ó. Quando tiver entre 0 e 1, o gráfico tem uma característica. Quando for maior do que 1, aí o gráfico vai ter outra característica. Mas ali no slide anterior que a gente viu, um dos exemplos de função exponencial era um 0,5 elevado a x, pode? Pode, porque 0,5 está entre 0 e 1. Tá aqui é meio, né? Tá aqui no meio. Pode ser 0, alguma coisa, só não pode ser 0 e nem 1. Por isso que a gente estuda os intervalos da reta real. E nem pode ser negativo, né? Não. Pode, maior que 0. Base negativa, não posso. Beleza? E o legal é que a gente estudou os intervalos reais lá na unidade 1, né? Vocês estão vendo que tá tudo ligado? Tudo que a gente elencou como base para o restante estava na unidade 1. E o melhor, se vocês não estão vendo ou não estavam vendo, a gente faz questão de mostrar que não tem uma conexão. Não passa nada despercebido. Não pode passar, por quê? Porque a gente não pode pressupor também que vocês todos têm a mesma visão que outros. Não é que todo mundo enxerga a mesma coisa. Tem aluno que já percebe, olha, a reta numerada tal. Tem aluno que já percebe isso. Tem outros que demoram um pouquinho mais. Para esses que demoram um pouquinho mais, a gente dá a dica que se está com dificuldade aqui, e esse é o grande problema da matemática, a dificuldade às vezes não é aqui, é lá atrás. É por isso que a gente fala na unidade 1 o quanto é importante a parte básica, né? A base. Por isso que a gente reviu com vocês regra de sinais, tudo que precisava para a gente ter um ensino médio de qualidade na matemática, tá? O básico é o fundamental. E é muito importante. Né? Vamos lá, continuando. Então, olha lá na telinha agora, vamos praticar? Vamos ver alguns exemplos aí? A gente precisa saber se é ou se não é exponencial. E aqui a gente tem a condição. A gente já sabe que tem que ter um A maior que 1, maior que 0 e diferente de 1. E quem é o A? O A é a nossa base, o nosso Azinho. Então, por exemplo, aqui a primeira, né? Quem é a nossa base? Quem é o nosso A? 5 elevado a x. Isso, então ela é exponencial? É exponencial. Sim. E aqui quem é a base? 10. 10. É maior que 0? É. Diferente de 1? É também. Então, beleza. E agora aqui 2/3, será que pode 2/3? Pode, 2/3 é um número decimal, né? 0,66666 é uma dízima periódica, então ela também é função exponencial. Beleza? Mais um pouquinho, vamos ver? Mais algumas? E aqui? Não, a primeira não é, né? Porque a primeira está elevada a 5. Tá, então aqui não pode ser o x, né? O meu x tem que ser no expoente. Olha aqui que bonitinho ele aqui, né? Ele é no expoente, ele não é na base. Então, essa aqui não é uma função de quinto grau aqui, né? Uma função elevado ao expoente 5 é uma função de quinto grau. E agora aqui, isso aqui é uma função? Não tem letra. Cadê o x? Cadê aqui? O x da questão? Né? Então não é também. E essa aqui é função? Também não. Cadê o x da questão? Beleza. E aí, já parou para pensar na velocidade da informação? Olha aí, é rápido, hein? Quando a gente pensa, eu, professora Lúcia, eu sou meio restrita, né, com as redes sociais, porque ali é um negócio muito ligeiro, né? É tão veloz quanto esse menininho saiu daqui, ó. É muito rápido. Tu posta um negócio ali em segundos, em fração de segundos, quase que instantâneo. Muitas pessoas já visualizaram, muitos curtiram, muitos compartilharam, muito tudo. Então, assim, eu sou meio receosa, né, com essa parte. Assim, não sou receosa, eu sou cuidadosa. Mas assim, é interessante porque, ao mesmo tempo que é perigoso, tem uma importância muito grande. Porque eu fico imaginando o seguinte, como que era antigamente, por exemplo, nós passamos por um período difícil, né, a pandemia. Nós tivemos o mesmo período desse lá há muito tempo atrás, que foi a gripe aviária, a gripe da ave. Não teve uma gripe bem antes, que afetou também, foi uma pandemia também? Até chegar essa informação de onde saiu esse problema, o primeiro caso da gripe, até chegar lá
foi uma eternidade. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas que morreram foi muito maior. Com a pandemia, quando tivemos os casos lá da Covid, rapidamente essa informação foi chegando, foi se difundindo. Então faz o quê? Opa, vamos lá, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, os cuidados. Então a informação veio rápido. Verdade. Então quer dizer, o prejuízo, né, de vidas e tudo bem menor, poderia ter sido muito maior se não tivéssemos também essa questão da comunicação muito distante. Então a internet tem tudo a ver, professor Maurício, com a função exponencial. Tudo a ver, ó. Porque aqui, ó, uma pessoa faz um determinado, né, uma publicação, 15 já copiam. E às vezes nem lê, né? O melhor é esse, copia e não lê. 225 listam. 3.375 republicam, 50.625 comentam, 759.375 visitam. É muito ligeiro mesmo essa questão da informação na internet, né? E o que isso tem a ver com a função exponencial? Vamos ver? Bom, olha lá na telinha. A função antes. A função aqui começou no segundo momento, não foi de quem não foi de quem publicou, é de quem fez o anúncio. Começou lá com os 15 que começaram a partilhar. E aí, supondo que cada 15 vai ter pelo menos, ou no mínimo, 15 pessoas no seu perfil, então cada um desses 15 tem mais 15. Então é 15 vezes 15, certo? Então vamos lá agora fazer o rabisco. Vamos lá. Na lousa agora, f de x igual a 15x elevado a x. Oh, meu Deus! É a TIM. 15 elevado a x, acontece que o 15 é a minha base, né? Bom, o x está no expoente, beleza? O x está no expoente. Então o x vai ser quem? O meu domínio, né? Domínio. Isso. No primeiro momento, aquela pessoa que fez a publicação, que fez lá o anúncio, que colocou lá a informação na rede social, na sua rede social, então até aquele momento só era ele. Então o x é 0. Então o domínio, a imagem é 1. Só ele tem essa imagem, só ele tem essa informação. Depois que ele colocou na rede social, aí o que aconteceu? Ele tinha 15 amigos. E os 15 amigos resolveram copiar aquela informação e colar no seu, né, mural de informações, no seu feed de notícias. Certo. Esses 15, também cada um tinha 15 outros amigos. 15 vezes 15... 225, então quer dizer, ali já está ao quadrado. Isso mesmo, já é 15 ao quadrado, né? E assim por diante, né? E a gente vê que o negócio toma uma proporção grande, né? Por isso que tem que ter muito cuidado, né? Mas é claro, tudo, né? E tudo isso, a matemática está envolvida, quantificando, mensurando as coisas, beleza? Beleza. Essa é a nossa primeira aula, é assim mesmo, tá? Só para entender o que tá já dando exemplos de uma função exponencial, mas a princípio a gente relembra os critérios de potenciação, né? E já traz alguma coisinha aí. E antes de brincar com os números, vamos deixar aqui, porque da mesma forma que eu falei sobre o quão importante foi a rede social e a internet com relação à pandemia, temos que ter cuidado também com o que nós compartilhamos, porque às vezes uma informação lá colocada de maneira duvidosa ou que você não tenha certeza pode prejudicar, porque olha só, rapidamente a proporção que toma uma informação, né, colocada ali. Você escutou de repente alguma coisa, aí você achou assim, legal, e colocou na rede social. Mas será que isso que eu escutei é verdade? E hoje já é até crime, né? Esses crimes cibernéticos. Verdade. E é complicado, porque mas ninguém vai saber que foi eu que fiz. Sabe. Por quê? Porque quando você publica alguma coisa ou compartilha, o login do seu fica computador. lá o IP do seu computador. Logado lá, né? Logado, né? Como sendo o rapaz que criou a informação. Então fica a dica para vocês. Cuidado, tá bom? Vamos Cuidado. brincar? Vamos brincar. Vamos brincando com os números, olha lá. Não brincando com os números, a perguntinha é: tá lançado o desafio? Bom, nós temos aqui vamos falar que é um carrossel de números? Não parece um carrossel de números? É mesmo. É um carrossel de números. Qual o valor aí da interrogação? Nós temos aqui uma brincadeirinha, olha só, uma charada matemática. Nós temos ali, dentro da circunferência, nós temos o número 7741. Olhando aqui, está no sentido horário. Seguindo aqui no sentido horário, olha só. Nós temos 7741
7589. Beleza. E aí, entre esses dois números, sai uma cordinha que está segurando ali fora, né, o nosso carrossel, e o número, olha lá, ó, 12. E no sentido horário ainda, nós temos 12, 13, temos uma interrogação, daí temos 16, temos o 14, temos o 11 e temos o 5. E a pergunta que ele quer é a seguinte: qual é o valor da interrogação? E aí é com vocês, né? Vocês viram aí que o desafio foi lançado, mas Tá agora é com vocês para desvendar esse mistério. Beleza, então? Beleza. Ficamos por aqui, a gente já volta com revisão, atividades de sala e tudo mais. Até já!